Você pode dar um glória a Deus? Queria que você pudesse se sentar. Quero agradecer ao grupo de louvor. Aleluia, que tempo maravilhoso. Aleluia. Já falou com uma pessoa que está mais próxima de você? Diga a ela, que bom que você está aqui. Agora fala com a outra pessoa que você não falou, que está do outro lado. Que bom que você está aqui. Bênção, poder estar num ambiente onde o Espírito de Deus se move, onde a vontade dele é estabelecida, amém, irmãos? Em cada coração sedento, que bom. E hoje vamos celebrar a nossa aliança, a sua aliança com Deus, amém? E devemos estar, amados, verdadeiramente com os nossos corações receptivos a tudo que Deus tem para as nossas vidas, amém? E eu quero começar abrindo com você um texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 26, João 1, 26, Evangelho de João, não é a carta, é o Evangelho, que diz assim: respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Diga, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu sei que você conhece um pouco desse contexto. A palavra fala que o povo de Deus, amados, ficou 400 anos sem Deus falar com o seu povo. Foram 400 anos de silêncio, de obscuridade, vamos assim dizer. As pessoas estavam verdadeiramente nas trevas, não conheciam, não buscavam a Deus, mas havia uma promessa que ele enviaria o Messias, o Salvador. E para isso acontecer, ele levantou um precursor, levantou a João Batista, e ele estava designado pelo Senhor para preparar o caminho. E quando ele estava realizando essa obra de preparação, muitas pessoas começaram a imputar ao próprio João que ele era Messias, que ele era o Messias, que ele era Elias, que ele era um profeta que as Escrituras havia prometido. Mas chegou em um ponto que ele disse: olha, eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou apenas um eco, uma voz, melhor dizendo, uma voz que ecoa no deserto. E as pessoas então ficaram questionando e querendo saber a respeito, daquele que viria. E ele disse, amados, que estava no meio deles, mas eles não haviam reconhecido. Eu sei, amados, que às vezes, só fazendo um paralelo, existem pessoas de Deus ou levantadas por Deus no meio de onde estamos, seja no nosso trabalho, seja até mesmo entre nossos familiares, mas porque nós não vamos com a cara, o jeito, ou tivemos algum embate, ou alguma coisa não saiu bem, nós não recebemos aquela palavra. Eu já tive, por experiência própria, na minha própria família, muitos não receberam aquilo que eu falava quando eu me converti. Mas foi o Senhor, amados, que me levantou, foi o Senhor que me separou, foi Ele que me chamou, e é Ele quem te chama também. E eu não vou me balizar por aqueles que não dão crédito à palavra que eu falo, porque, amados, não é a minha palavra, é a palavra dEle. Amém, irmãos?
Então eu não tenho que ficar preocupado porque alguma pessoa não gostou da maneira que eu sou, ou da maneira muitas vezes até que eu pastoreio. Eu não me importo dessa seguinte maneira, porque eu estou aqui primeiro para agradar a Deus. E às vezes, agradando a Deus, nós desagradamos alguns homens. E eu já desagradei algumas pessoas da minha própria casa e da minha própria família, mas eu não abro mão dessa palavra, amém, irmãos? Eu não abro mão do Evangelho, porque o Evangelho é aquele que me sustenta, que nos alimenta, é o pão vivo que desceu do céu, amados, e que traz vida para o homem. Mas, amados, nós sabemos que as pessoas elas vão crescendo, elas vão tendo entendimento das coisas. E, amados, hoje a situação é diferente. Meus irmãos, minha irmã, consideram a palavra que eu falo. Já ministrei outras vezes, mas no início não foi assim. No início, amados, as pessoas vão achar que você, trazendo uma linguagem popular, saiu da casinha, que você agora perdeu o senso, que parece que estava vivendo uma falsidade e agora diz que se encontrou na igreja evangélica. Mas, querido, não é uma questão de estar em um espaço físico ou um outro espaço físico, é uma questão de mudança de natureza. É uma comunhão com Deus que não se tinha e passou a ter a vida de Deus. Aleluia! Quantos tem aqui a vida de Deus em si? Aleluia! Você deve valorizar essa vida de Deus, guardar como algo precioso e brilhar essa luz, seja onde você estiver ou vá. Amém, irmãos? Algumas pessoas, como eu disse, elas não vão receber, mas aí eu faço o que Paulo falou aos romanos: e daí, se alguns não creram, desfará porventura a fidelidade de Deus? Não, a resposta é não. Algumas pessoas não vão crer mesmo e vão ficar, amados, como a palavra fala, empedernidas, elas vão ficar resistentes, mas eu e você devemos ficar firmes como quem vê aquele que é invisível. Aleluia! Nós devemos permanecer firmes nessa palavra. E, amados, ele estava no meio daquelas pessoas, o próprio Messias, o ungido de Deus, já 30 anos no meio deles, e ele sem reconhecer. Imagina só, não apenas, amados, o Salvador, mas o Criador desse mundo, estava no meio dos homens, e não houve um reconhecimento. Por isso que João Batista diz: está no meio de vós, mas vós não o conheceis. Mas ele disse: olha, ele é tão grande, mas ele é tão grande, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E, amados, ele estava lá no Jordão, e eu gosto de criar essa imagem, João Batista lá, preparando pessoas para receber o próprio Jesus, levando eles ao batismo, um batismo de arrependimento, e as pessoas iam confessando os seus pecados, as suas práticas promíscuas, elas iam confessando os seus pecados, quando se aproximavam de João Batista, e de repente, Jesus se aproxima, e João Batista, não pela sua inteligência, não pelos seus sentimentos, não pelas suas impressões, mas por revelação divina, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Porque, amados, eu acredito que você sabe, muitos cordeiros foram mortos anteriormente. Muitos cordeiros, amados, foram sacrificados, e os pecados dos homens eram apenas cobertos, e ano a ano se fazia recordação daqueles pecados. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, como que transferindo os seus pecados, transferindo tudo que ele fez de ruim e de errado, e aquele animal seria por ele o sacrifício.
seria morto. Por quê? Porque existe uma recompensa, ou melhor dizendo, biblicamente, existe um salário para o pecado, e é a morte. E amados, às vezes as pessoas estão fazendo testes com Deus, brincando com a sua própria vida. Elas muitas vezes falam: mas se eu falar uma mentira, Deus não se importa, não tem nenhum problema. Mas olha, pelo contrário, me resolveu um problema essa mentira. Está lerdo do engano, porque, amados, uma mentira vai abrir portas para uma ação demoníaca na sua vida, e você está brincando com fogo, achando que não haverá consequência. Mas, amados, existe consequência sim para o pecado, existe sim consequência para a frieza espiritual. E, amados, isso não traz nenhuma consequência boa para mim e para você. Às vezes as pessoas, para saber se um fio, né, ele tem energia, está conduzindo energia, eles fazem assim, para ver se, mas se por acaso eles forem pegar naquele fio e ele tiver com energia, eles vão sofrer um choque bem forte, né? Eu digo, você não deve estar brincando e vou ver, vou falar uma mentirinha aqui, ver se funciona, vou fazer uma falcatrua, não aconteceu nada, nenhum raio caiu na minha cabeça. Amados, muitas vezes as pessoas estão acumulando pecado para o dia do juízo, e eu não quero fazer isso. Eu não quero esse estilo de vida, porque um dia todas as coisas estarão patentes e descobertas perante os olhos daquele a quem temos de prestar conta. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Então não brinca com o pecado, porque quando você brinca com o pecado, você está desfazendo do sacrifício de Cristo. Como assim, pastor? Eu não estou bem entendendo. Amado, Ele se fez pecado por nós, para que nós, justificados diante de Deus, não mais andemos como andam as pessoas que não o conhecem, que não têm aliança com o próprio Deus. Ele pagou o preço do pecado, para que nós, livres do pecado, possamos servir a Deus. Amém, irmãos? Mas se você se apega às coisas erradas, mundanas, promíscuas desse mundo, e ainda acha que pode ficar segurando a cruz de um lado e segurando o mundo de outro, você está enganado. E você não vai poder fazer isso por muito tempo, porque aquilo que o homem faz em oculto vai ser revelado. Ele diz: aquilo que você faz às escuras, né? Aquilo que você fala na surdina, vai ser dito nos eirados, no lugar mais alto. Porque, amados, não existe nada escondido diante dos olhos do nosso Deus. E João Batista, quando então viu a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Muitos cordeiros, como eu já falei, foram sacrificados, mas agora, amados, era um sacrifício perfeito. Aleluia. Diga comigo: sacrifício perfeito. Quero ir com você em Hebreus, no capítulo 10, livro Hebreus. Aleluia. Perdão, eu vou primeiro no capítulo 8. Hebreus 8. Aleluia. Diz assim, no versículo 10: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior,
pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Amém, irmãos? Aqueles sacrifícios eram transitórios, mas o Senhor diz: olha, eu vou firmar uma nova aliança com você. E essa nova aliança, eu vou imprimir as minhas verdades nas suas mentes, e colocarei, as minhas palavras no seu coração. Eu usarei de misericórdia para com você, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tem pessoas, amados, que ela tem uma justiça própria, que parece que está acima da justiça de Deus. E eu digo, isso se chama orgulho. Mas explique, pastor. Sim, algumas pessoas, elas erraram no seu passado, tropeçaram, enganaram, mentiram, roubaram, seja lá o que porventura elas tenham feito, e elas ficam se martirizando, se culpando por aquilo que fizeram no passado, quando, amados, depois desse fato, eles nasceram de novo, passaram a ser uma nova criatura. E a palavra fala que as coisas velhas já passaram, eis que se faz tudo novo. Mas algumas pessoas, na sua alma, nos seus sentimentos, elas já ficam presas ao seu passado, com a justiça própria, dizendo: eu não me perdoo, achando que é certíssimo, maravilhoso, Não, me perdoo por ter feito aquilo, jamais era para ter feito. Amado, Jesus já te perdoou, Ele já fez o sacrifício perfeito, Ele diz que dos teus pecados não se lembra. E por que você quer estabelecer uma justiça própria acima da de Deus? Não, querido, seja livre do seu passado, seja livre do seu pecado, renove a sua mente com a verdade da palavra. Você é uma nova criatura, aleluia, diga assim: eu sou uma nova criatura. Então não queira trazer um fardo do teu passado, que te impede de correr a carreira que Deus já tem proposto. Eis que Ele faz coisa nova para a sua vida. Aleluia, você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Hebreus capítulo 9, um pouco mais à frente, versículo 11, diz assim: quando porém veio Cristo, aleluia, diga assim: Ele já veio, aleluia, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, não mais esse sacrifício de animais, mas pelo seu próprio sangue. Aleluia, você pode dizer isso comigo? Pelo seu próprio sangue. Aleluia. Sabe que quando João Batista estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus, ele também estava anunciando que um sangue seria derramado, que ele seria um sacrifício. Aleluia. E o autor de Hebreus aqui diz que não pelo sangue de bodes ou de touros, mas pelo seu próprio sangue. Diz assim, amados: Ele entrou no santo dos santos, no lugar mais santíssimo, na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, com o seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas, aleluia, uma vez por todas, aleluia, o único e perfeito sacrifício, uma vez por todas. Então não importa, quando você, amados, fica olhando pessoas fazendo sacrifícios para tentar obter algo da parte do Senhor, ou tentar ser perdoado, seja, amados, subir uma escadaria de joelho, seja, amados, a se automutilando, seja, amados, a dizer: não, agora eu vou passar 7 semanas, não vou faltar um culto, é um sacrifício, e Deus vai me abençoar. Ei, irmão, isso é sacrifício de tolos, porque a fidelidade deve estar no teu coração, e o amor a Deus é evidenciado, independente de qualquer coisa. Ele te ama, e todas as bênçãos já tem o sim e o amém, por meio de Cristo para a sua vida. Pare de sacrifício de tolos, ande como um crente maduro, sabendo quem você é e quem é o seu Pai.
Aleluia! E aqui, amados, ele diz que uma vez por todas, ele entrou com o seu próprio sangue, e a palavra diz, amados, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Então ele não está obtendo a sua redenção. Ele não está trabalhando para tentar salvar a sua vida. Ele realizou isso perfeitamente. Aleluia, é direito seu a redenção em Cristo Jesus. Ele já obteve, ele já comprou você de volta com o seu próprio sangue derramado lá no Calvário. Sabe, amados, o diabo queria destruir a sua vida, promovendo experiências malignas, frustrações. Ele queria verdadeiramente, amados, te colocar para baixo e pisar em cima de você. Mas Jesus disse: não, eu assumo o pecado dele, eu assumo a culpa dele, eu morro por ele, mas ele tem vida. Aleluia, ele tem direito à paz, ele tem direito à alegria, ele tem direito à cura, ele tem direito a suprimento. Aleluia, porque ele se fez sacrifício por nós. E amados, não se engane, que a salvação, ela não atinge apenas o teu coração, o teu espírito, a tua alma. Não, quer atingir todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. O sozo de Deus, a salvação de Deus, amados, quer alcançar você. Porque essa salvação é cura, é libertação, é preservação, é perfeição. Aleluia! É isso que Deus tem, amados, para a minha vida e para a sua vida. Ele diz que ele obteve eterna redenção. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus mais uma vez? Agora sim, vamos a Hebreus capítulo 10. Aleluia! Diz assim, versículo também 10. Nessa vontade, que vontade? A vontade de Deus. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Mais uma vez por todas. Aleluia! É esse sacrifício, uma única oferta pelo pecado. Aquele cordeiro que João Batista disse, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz o versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a oferecer serviços sagrados e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Ei, qualquer sacrifício que o homem tente ou invente não remove pecado. Na minha cabeça eu pensei, eu fazia uma coisa ruim e aí eu ia fazer uma coisa boa para cobrir aquela coisa ruim, né? Alguém já pensou assim? Eu pensei que era assim. Eu disse, quando eu faço uma coisa errada, eu disse assim, para eu ficar de bem com Deus, eu vou fazer uma coisa boa. Aí essa coisa boa cobre aquela ruim que eu fiz, né? E aí eu pergunto, onde é que Jesus está nisso? Onde é que o sacrifício dele se encaixa nessa autojustiça sua? Em lugar nenhum, amados. E não é uma boa obra que cobre uma obra má. A única coisa que paga preço de pecado é o sangue de Jesus. A única coisa. Pode ser a pessoa mais rica que existe nessa terra, né? Elon Musk, é? Ou qualquer um outro aí. Ele pega todo o seu dinheiro, distribua para todas as pessoas carentes do mundo. Ainda não vai cobrir pecado. Nada, a não ser o sacrifício perfeito de Jesus. Só Ele. E diz mais, amados, versículo 11, continuando, né? Nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Tetelestai. Está consumado, está feito, está realizado. Aleluia! Eles têm direito a andar em minha presença. Aleluia! Aleluia! Temos sim, por causa do sacrifício dele. Diz mais: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aleluia! Uma vez para sempre, o seu sacrifício foi perfeito. Aleluia! E agora talvez você diga: pastor, que coisa boa, agora pronto, já que Jesus realizou todas as coisas por mim, um sacrifício perfeito, agora eu posso viver de qualquer jeito que eu quiser. Eu digo: engano seu. Porque você foi comprado. O sangue te comprou. Você estava vendido ao pecado. Eu estava vendido ao pecado. Mas o sangue pagou o preço e me resgatou. Aleluia. Por isso que eu obtive a redenção. Eu estava preso ao pecado. Ele pagou o preço do pecado, me resgatou, me tirou daquele lamaçal de engano e de pecado, me colocou os meus pés numa rocha. Aleluia! Me tirou, amados, do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Diga assim: eu estou no reino do Filho do seu amor. Aleluia! E agora, eu posso viver de qualquer jeito? Não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Será que não existe gratidão em teu coração pelo sacrifício perfeito que foi feito? Aleluia! Será que Deus não tem, um plano e um propósito individual para você? E você deve agora buscar conhecer qual seja esse plano? Aleluia! Será que devemos considerar, mas Deus como nosso Pai, como instrutor, como aquele que tem liberdade até de nos corrigir? Sim, amados. Devemos ter Deus e as suas instruções como parâmetros para a nossa vida. E tem algo que está no meu coração que eu quero passar para você, que está em Romanos. Romanos no capítulo 12. E aí você vai ver o que é que acontece. Esses versículos são tão conhecidos, mas eu quero trazer essa ligação entre o sacrifício de Cristo e isso que é dito por Paulo pelo Espírito para nós agora. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 1. Talvez muitos de vocês saibam recitar isso, né? Ele diz: rogo-vos, pois, mundo. É assim, não? Rogo-vos, pois, o quê? Irmãos. Então está falando com quem? Diga: está falando comigo, irmão. Se você nasceu de novo, então está falando com você. Amém, irmãos? Diga: está falando comigo. Então não está falando com o mundo, não está falando com o ímpio, está falando com o crente, com o Filho de Deus. E ele diz: olha, eu rogo-vos. Quer dizer, é uma oração veemente, uma exortação, amados, que Deus traz através do seu Espírito, né? De forma, amados, que possamos estar encorajados a viver dessa forma. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Então é uma palavra, amados, que é para a igreja. Diga comigo: essa palavra é para a igreja. Aleluia! E nós somos a igreja. E ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aleluia! Então, amados, é por tudo que Deus fez, por todo o seu sacrifício, né? Por toda a sua compaixão, né? As entranhas na qual a compaixão, Ele está fazendo esse pedido, essa exortação. Então não é algo, amados, leve. É algo que requer esforço, determinação, resolução dentro de você. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis
os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo. Aleluia! Diga, o meu corpo deve ser um sacrifício vivo. Agora, por mais que Jesus tenha sido o nosso exemplo e sacrifício, aqui o Senhor, pelo Espírito de Deus, diz que nós devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício. Eu sei, amados, que muitas vezes deixar de estar em casa no domingo à noite, ou numa terça à noite, ou em eventos que são promovidos, passa por um sacrifício, porque tem escolhas que nós vamos fazer, existem ganhos e existem perdas, mas aonde está a tua visão? No imediatismo ou naquilo que é eterno? Nós devemos estar, amados, colocando os nossos passos num caminho de eternidade, porque as pessoas, elas querem resultados imediatos, por isso elas colocam sua confiança, muitas vezes, em jogos de azar, que elas ficam pensando, rapaz, pensa, se eu ganhasse a mega da virada, aleluia, Jesus, aí ó, vão investindo em coisas, que elas querem algo que mude assim, amados. Mas sabia que a mudança melhor e que há uma aprovação de Deus é quando há uma constância na sua vida, crescendo em Deus, crescendo como ser humano, crescendo como filho, crescendo como um pai. Oi, você está aqui, irmãos? Não é do dia para a noite as coisas mudando, elas vão sendo, amados, formadas, fundamentadas, aleluia. E aqui diz, amados, que há um pedido veemente pelas misericórdias de Deus, que nós apresentemos, não é Deus quem apresenta, sou eu e é você, de fazermos escolha, de estarmos congregando, de estarmos incentivando outras pessoas também, a estar junto, buscando essa palavra, a orar, a ficar quieto na presença de Deus. Um dia desse eu estava pensando, eu digo, com toda essa rapidez de informação e estímulos que todo mundo tem recebido por causa de smartphone, por causa, mas de tudo que está aí, eu fico na dúvida, quantos crentes têm orado a Deus diariamente? Eu tenho dúvida, porque elas querem tudo imediato, respostas imediatas. Elas não querem gastar ou investir, melhor dizendo, um tempo de oração em Deus e esperar em Deus em oração. Elas querem coisas rápidas. Por isso que elas querem fazer sorteios, né? Assim como teve a aula demonstrativa aqui, o pastor Hermínio estava falando, né? Então as pessoas querem coisa imediata. Se passar algo, é resposta de Deus. Se deixar de acontecer algo, se chover agora, é Deus falando comigo. Mas elas não sabem esperar em Deus, não sabem escutar a voz do Espírito. Elas querem algo imediato, aleluia. Mas o salmista diz, eu esperei confiadamente no Senhor, e Ele me ouviu. Aleluia! Então devemos sim esperar no Senhor, e nós devemos oferecer agora os nossos próprios corpos por um sacrifício vivo. Teu corpo está cansado, aí a tua alma diz, vai para a igreja não. Aí você vai dizer, ei, corpinho, você não manda. Você deve ser colocado no altar do sacrifício, aleluia, aonde o fogo do Espírito vai arder, e vai subir um incenso agradável a Deus, aleluia. Precisamos fazer assim, amados. Eu sei que é fácil, né? Vamos para a igreja, menino, né? Vamos. Ele se acostuma, irmão. Sabe que o corpo, ele se submete. Basta você, o homem interior, nascido de novo, que dita as normas. Se você for agora para a academia, amados, sem vontade nenhuma, e começar a fazer exercício, daqui a pouco seu músculo vai, respondendo, você decidiu e colocou força. Se você fizer isso com constância, daqui a pouco você está como os fortões aí por aí, né? Porque você decidiu, você colocou força, exercitou, e aí, amados, vem resultados. Então, um sacrifício vivo, diga sacrifício vivo. Não é necessário, amados, nenhum sacrifício de morte.
porque Jesus já fez o perfeito. Ele não quer ninguém morrendo por outras pessoas por causa de pecado. Não, amados, ele já foi o sacrifício perfeito. Mas ele diz que nós devemos ser um sacrifício vivo. Aleluia! Então está doendo, sim, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não estou nem entendendo, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Aleluia! E diz que além de vivo, ele é santo. Aleluia, ele é santo, é um sacrifício que agrada a Deus, é um sacrifício santo, é um sacrifício agradável, e é, amados, um culto da sua razão, é porque é algo que você decide, lembra? Não é para as pessoas que não têm a Deus e não conhecem a Deus, é justamente para mim e para você. Eu e você que conhecemos o Senhor, devemos sempre trazer na nossa mente, eu sou agora um sacrifício vivo. Jesus foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, mas o meu estilo de vida deve ser uma pessoa que sacrifica a sua própria vida, para que eu possa provar tudo que Deus tem para mim. Aleluia! E aí é o que ele diz no versículo seguinte. Aleluia, e não vos conformeis, versículo 10, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século, não se conforme com o mundo, não se conforme com a mentira, com o engano, com o roubo, não se conforme, aleluia, faça o que é certo, seja um homem ou mulher de palavra, aleluia, não seja um frouxo, aleluia, mas honre a sua palavra, honre a palavra de Deus, honre o sacrifício de Cristo. Pode ser que uma multidão esteja no erro, seja a pessoa que está no certo. Aleluia. Nós precisamos decidir por nós mesmos. Pastor, você está dizendo que o Senhor é perfeito? Não estou dizendo isso, eu nem mensurei isso. Eu estou dizendo que eu preciso escolher a viver essa palavra diariamente, assim como você também precisa escolher. Aleluia. E devemos incentivar uns aos outros as práticas das boas obras. É isso que as Escrituras nos dizem. Aleluia. E ele disse, amados, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, com a maneira que ele vive. Aleluia. Mas ele diz, mas transformai-vos. Aleluia. Transformai-vos. Ei, não existe atalho para a transformação que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Vou dizer mais uma vez, não existe atalhos para a transformação que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida. Existe um caminho, e esse caminho é traçado pela palavra. Por isso, amados, que essa palavra transformai-vos, né? Nós sabemos, ou boa parte, que é metamorfose. A palavra, amados, que é uma transformação, que nós estudamos lá atrás, né? Vendo aquela largata, né? Entrar em um casulo e ficar um tempo lá dentro daquele casulo, aonde as suas asas estão se formando, o seu corpo está se formando. Corpo de quê? De uma borboleta. Está lá dentro. Mas existe um tempo para ela sair daquele casulo. Já se falou em experiência de pessoas querendo ajudar a borboleta a sair, pegar uma tesourinha e cortar o casulo para que ela pudesse sair mais rápido, voar mais rápido. E ela verdadeiramente saiu, porque foi cortado o casulo. Só que as suas asas não estavam fortalecidas para ela voar e ela caiu no chão. Porque existe um tempo. Existe uma transformação, amados, que Deus vai operando dentro de nós. E também na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, amados. É uma transformação, não tem atalhos, não tem nada que querer cortar o casulo. Existe tempo para todo propósito, amados, debaixo da terra. Aleluia! Espera no Senhor, amados.
Não ceda às emoções. Não ceda às pressões. Permanece na palavra. Aleluia. Certa vez, Paulo falando com o povo, os Gálatas, ele disse assim: será que vocês, vou colocar minhas palavras, nascido no Espírito, vocês agora estão querendo se aperfeiçoar na carne? Vocês são insensatos, Gálatas insensatos. Tem algumas pessoas que elas nascem de novo, mas elas pensam agora viver diante de Deus apenas com padrões carnais, planos naturais, humanos, onde Deus não está envolvido, onde Ele não deu nenhuma direção, mas você quer porque quer. Mas eu já vi tanta gente, quer porque quer, e bater a cara. Quer porque quer, num relacionamento que não tem a bênção de Deus, mas quer, e vai lá, tropeça. Quer porque vai ganhar muito dinheiro, e é um negócio bom, vantajoso, mas é um acordo, é uma parceria lá com o ímpio, mas rapaz, vai dar certo demais, eu vou abençoar a igreja. Está tudo errado, irmão. Guarda esse seu dinheiro, porque no princípio já está errado. Não deve haver associação, amados, do crente com o ímpio, com o incrédulo. Graças a Deus por um amém. Acho que foi Catarina quem deu. Aleluia. As pessoas começam a querer modificar a palavra e andar na carne, quer se aperfeiçoar na carne com a verdade que é espiritual. Não tem como, irmão. Não tem como. Por isso, amados, nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas metamorfose, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. A mente é um pêndulo, vamos assim dizer, de um lado a sua carne, de outro lado o seu espírito recriado, nascido de novo, com aliança com Deus, e a sua carne, a inclinação dela, só dá para a morte, só quer comer até não aguentar mais, dormir até as juntas estiver doendo. Não é assim? Dorme até a junta ficar doendo, vai levantar, rapaz, dormiu demais, só isso. Oi, você está aqui? E a mente é o pêndulo, está no meio. E quando você renova a sua mente, você não vai se inclinar para as coisas da carne. O pêndulo vai se inclinar para as coisas do Espírito. E aí paz vai chegar, suprimento, direção da parte de Deus. Mas a carne, vai ter um prazer momentâneo, sim, vai ter. Você se prostitui lá fora, você tem um prazer, mas depois a consciência pessoal e também diante de Deus, lá para baixo. Mas você teve um prazer, e o diabo quer fazer justamente isso, é aquele que ilude com sonhos carnais, malignos e mundanos. Mas renove a sua mente. Aleluia, renove a sua mente. Renove a sua mente de forma, aleluia, que você possa estar, amados, tendo uma capacidade em Deus para enxergar essa realidade espiritual. Porque a sua mente se une ao seu espírito. E aí, amados, para que você experimente. Aleluia. Não é assim? Deixa o versículo aí, por favor, querido. Romanos 12, 2. Aleluia. Para que experimenteis. Aleluia. Qual seja a boa. Na continuidade do versículo, meu filho. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Diga ao seu irmão, Deus tem uma vontade. Agora, não precisa você perguntar, eu vou fazer essa pergunta para você não constranger. Você quer viver a vontade de Deus? Você quer viver a vontade de Deus? Você quer viver a vontade de Deus? Então não é só dizer, Senhor, eu quero viver a tua vontade, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Não, não é. Primeiro é você não se conformar com esse mundo. Primeiro é você ser um sacrifício vivo. Alô, você está aqui? Renovar a sua mente. Aí você vai viver a vontade de Deus.
Então muitas pessoas acham que é assim. Elas podem, né, de qualquer maneira, viver o centro da vontade de Deus. Eu nunca esqueci de um exemplo que me foi passado, né? Eu já fui em algumas cidades do interior e rios correm, e se você for para a Ribanceira, muitas vezes quando os rios estão cheios, que a água fica barrenta, é uma coisa maravilhosa, né? A gente fica olhando ali aí olhando aqueles galhos passar, olhando aquelas coisas, né, acontecer. Se você colocar uma vara para pescar, você vai com certeza pegar peixe, né, porque aquelas águas estão correntes. Mas se você olhar bem de pertinho, existe o centro daquele rio onde as águas estão passando, estão arrastando coisas, né? Mas aqui mesmo perto da ribanceira, você vê, amados, alguns gravetos, alguns galhinhos, algumas folhas, elas estão muitas vezes assim, girando assim, ó, fazendo aquele redemoinho. Alguém já viu isso? Eu já vi, né? Então, às vezes as pessoas, amados, na igreja, elas estão assim, perto da ribanceira, do redemoinho, e não chega em lugar nenhum, irmão. Quando você deve pular no meio do rio, aonde a fossa, aonde a correnteza está levando, amados, no centro da vontade de Deus, aonde o poder dele opera. Não fica na margenzinha, não. Então você vai ficar assim, para lá e para cá, o tempo todo, não vai chegar em canto nenhum, irmão. Tem crente com 20, 30 anos assim na vida, se divertindo, achando bom, né? Aleluia. Mas Deus quer que você avance. Saia da beira. Aleluia. Nade mais, vá para o meio da correnteza do Espírito. Aleluia. Porque aí, amados, você vai com certeza experimentar algo novo em Deus. Aleluia! Experimentar algo novo em Deus, porque você vai provar não somente da vontade de Deus permissiva. Sabe, amados, existe uma permissividade divina que às vezes as pessoas estão andando e elas acham que é o melhor, né? Eu só estou dependendo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se renova, irmão. Não precisa você depender assim nesse sentido de andando no erro e achar que Deus vai estar perdoando. Erro, Deus perdoa. Isso vai até quando? Tem limites essas coisas? Aleluia. Então saia desse lugar, mas de extremo, né? Saia dessa beirinha que você está, que é perigoso. Vá para o meio. Aleluia. E você vai provar, amados, a vontade que é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Sabe que a vontade de Deus, amados, não é uma que é boa, outra que é agradável e outra que é perfeita. Não, a vontade de Deus, ela é as três coisas: boa, agradável e perfeita. Aleluia. Eu estou na vontade de Deus boa. Não. Eu estou na vontade agradável. Agora eu estou na perfeita. Não, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E ele quer para a minha vida e para a sua vida. Então seja o sacrifício. Diga ao seu irmão, seja o sacrifício. Aleluia. Vamos ficar de pé? Quero chamar o grupo de louvor, os diáconos.